Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nessa aula nós vamos falar sobre Teorema de Pitágoras. Esse teorema se relaciona às medidas dos lados de triângulos retângulos, certo? Os triângulos retângulos são aqueles que possuem um ângulo interno reto. Um ângulo interno reto é um ângulo cuja medida é 90 graus. E nesses triângulos nós destacamos os seguintes elementos: a hipotenusa, cateto e cateto. A hipotenusa é esse lado do triângulo que está de frente para o ângulo reto. Então, esse lado que está de frente para o ângulo reto é chamado de hipotenusa. E os outros lados são chamados de catetos. Em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, nesse triângulo ABC, nós temos o seguinte: nós temos que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, esse lado que está de frente aí para o ângulo reto, né? A ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Do quadrado dos catetos. Então, eu tenho A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, a gente pode ter um exemplo aqui bem... que aparece bastante, né? Bem conhecido, que é o triângulo, por exemplo, de lados 3, 4 e 5, né? Esse lado medindo 3, esse lado medindo 4 e esse lado medindo 5. Então, a gente vai verificar o seguinte, ó, que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, lembra que é um triângulo retângulo, tá? É igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí você pergunta, ah, mas eu pego primeiro qual? O 3 ou o 4? Qualquer um, não importa a ordem. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 25, 9 mais 16, 25. Então, tá aí um exemplo aplicando o Teorema de Pitágoras. Na primeira questão aí do módulo 3, da página 102, a gente tem o seguinte: a gente quer determinar esse lado, a medida desse lado desconhecido em cada um dos triângulos retângulos. E a gente vai ter 4 itens, eu vou resolver 2 itens com vocês, tá bom? Eu vou resolver aí o item A e o item D, tá certo? Então, o item A, a gente tem aí um triângulo retângulo, certo? Importante frisar. Cateto mede, um dos catetos mede 20 centímetros e o outro mede 15 centímetros. E a hipotenusa é o valor desconhecido que nós queremos descobrir quem é. Então, beleza, vamos lá. A gente vai usar o quê? Hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Ok? Então, hipotenusa ao quadrado igual a 15 ao quadrado. 15 ao quadrado, lembra que é a mesma coisa que 15 vezes 15. Vamos fazer essa continha aqui do lado. 15 vezes 15. 5 vezes 5 é 25, sobe o 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. E agora, vamos somar tudo. Vai ficar exatamente, que vai descer o 5, 7 mais 5 é 2, sobe 1, 1 mais 1 é 2. Então, 15 vezes 5 vai dar 225. Mas, agora vamos fazer 20 vezes 20. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, certo? Lembra aí das potências. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 2 é 0. 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 2 é 4. Somando tudo, 004, então 400.
Então, a gente vai ter que x ao quadrado é 225 mais 400. Vamos fazer essa soma bem aqui. 225 mais 400. 5, 2, 6. 620. Agora, é 625, na verdade. Agora, esse quadrado aqui, né? A gente passa para o outro lado como raiz. Lembra aí das aulas anteriores, lá do nosso módulo 1, que aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode passar a raiz quadrada em ambos os lados, ó, ficando desse jeito aqui, ó. Aqui, a gente passa a raiz quadrada e a raiz quadrada. Então, vai ficar x ao quadrado dentro da raiz e 625 dentro da raiz. Por que que eu faço isso? Porque a gente quer apenas descobrir o valor de x e não de x ao quadrado. Então, a gente cancela o índice, né, que no caso é 2, porque é uma raiz quadrada, com a potência, e vai sobrar apenas o x igual a raiz de 625. E a raiz de 625 é um número que eu preciso achar que ao quadrado, né, porque esse índice aqui é 2, então é um número que é elevado a 2 de 625. E esse número é o 25. Por quê? Porque 25 vezes 25 é 625. E a gente pode até fazer essa continha aqui do lado só para checar, ó. Vamos fazer aqui 25 vezes 25. 5 vezes 5 é 25, sobe o 2. 5 vezes 2 é 10, mais 2, 12. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Somando tudo, a gente vai ter 5, 2, 6. 625, realmente, como nós tínhamos aqui na raiz, certo? Então, raiz quadrada de 625 é igual a 25. O que é que isso significa? Que esse lado aqui, x, é igual a 25 centímetros. Já no item D, certo? Da mesma questão, a gente tem aí de novo um triângulo retângulo, só que a gente já tem aí, ó, a medida da hipotenusa, 24. Lembra aí, ó, toda vez essa medida do lado oposto do ângulo de 90 graus é a hipotenusa, tá bom? Então, a gente já tem o valor da hipotenusa, a gente já tem um dos catetos, 8 raiz de 5, e a gente precisa encontrar o valor de outro cateto, que é chamado de W na questão. Bom, a ideia é a mesma. A gente vai jogar na fórmula. Lembra que a fórmula é hipotenusa ao quadrado. Então, vamos lá. Hipotenusa é 24. 24 ao quadrado igual a cateto ao quadrado. Então, vamos lá para o cateto. 8 raiz de 5 ao quadrado. Tudo isso ao quadrado, tá? Mais W ao quadrado, cateto ao quadrado, de novo. 24 ao quadrado, vamos fazer essa continha. 24 ao quadrado, você já sabe que é 24 vezes 24. Vamos fazer aqui. 24 vezes 24. 4 vezes 4 é 16, sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 4, 8 e 2 vezes 2, 4. Vamos somar isso aí. 6, 9 mais 8, 17, sobe 1, e 1 mais 4, 5. Então, 24 vezes 24, 576. Então, vamos lá. Igual. Agora, 8 raiz de 5 ao quadrado. A gente vai pegar aqui 8 ao quadrado e depois raiz de 5 ao quadrado. Vamos fazer separadamente, ó. Vamos vir pra cá de novo pra baixo. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, certo? E 8 vezes 8 é 64. Depois, a gente vai pegar aqui raiz de 5 ao quadrado. E aí, raiz de 5 ao quadrado, isso aí é raiz de 5
vezes raiz de 5. Pela propriedade dos radicais, a gente pode colocar isso aqui tudo dentro de uma casinha só, certo? Vamos chamar isso aqui de casinha, né? Que no caso é o radical, né? E aí a gente joga aqui o radicando, multiplicando. 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, raiz de 25, que é igual a 5. Então, isso aqui, ó, 8 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, é a mesma coisa que 64 vezes 5, tá bom? Mais W ao quadrado. Beleza? Depois daí, vamos resolver aqui, ó, 64 vezes 5. Vamos pra cá, pra baixo. 64 vezes 5. 5 vezes 4 é 20, sobe o 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. Então, 64 vezes 5, 320. Então, isso aí é 576 igual a 320 mais W ao quadrado. Esse 320 pode vir para esse lado aqui, ó, menos 320 para sobrar só o W ao quadrado do outro lado. Então, 576 menos 320 igual a W ao quadrado. Vamos fazer aqui, ó, 576 menos 320, 6 menos 0 é 6, 7 menos 2 é 5 e 5 menos 3 é 2. Então, vai sobrar 256 igual a W ao quadrado, certo? E aí, agora é só passar esse 2 como raiz, né? Pela explicação anterior que a gente já falou, que passa a raiz dos dois lados, e aí, de um lado, ao invés de sobrar W ao quadrado, sobra apenas W e a raiz de 256. Então, isso aqui vai ser W igual a raiz quadrada de 256. Agora, a gente vai procurar saber qual é o número que ao quadrado dá igual a 256. E esse número é o número 16, portanto, W igual a 16, porque 16 ao quadrado, ou 16 vezes 16, é igual a 256. Então, descobrimos aí o valor de um dos catetos, né, o W, que estava faltando, que era o lado desconhecido. Agora, na quarta questão da página 103, ainda no módulo 3, certo? A pergunta é a seguinte: qual é a medida da diagonal de cada quadrado? E aí tem vários itens, e eu vou fazer com vocês o item 1, certo? Temos um quadrado aí de lado 4 centímetros, certo? Então, se esse lado é 4 centímetros, esse lado também é 4 centímetros, e esse aqui também, porque é um quadrado, tá bom? E a gente quer saber aí a medida da diagonal. Vamos fazer aqui com a régua diagonal para ficar bonitinho. A gente quer saber essa medida aqui, ó. Daqui para cá. Pronto. Vamos chamar de D, certo? D. Pronto, a gente quer saber qual é a medida de D. Bom, o que que a gente sabe? A gente sabe cateto, cateto, isso aqui é um ângulo reto. E a gente quer saber qual é o valor de D, ou seja, a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, 4 ao quadrado, mais cateto ao quadrado. D ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, mais 4 ao quadrado, que é 16. 16 mais 16 igual a 32. E agora esse quadrado passa como raiz. Raiz de 32. Mas a raiz de 32, veja que não é uma raiz exata. E agora, como é que eu faço? Lembra da fatoração. A gente vai fatorar o 32, tá bom? E ver aí o que é que dá a raiz de 32. Vamos fazer bem aqui em cima. Vamos fatorar aqui o 32. A gente pode dividir por 2, que vai dar 16.
por 2 de novo, que vai dar 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2 e por 2 que dá 1. Então, vamos lá. Agrupando de 2 em 2, por quê? Porque isso aqui é uma raiz de índice 2, tá bom? Então, nos convém agrupar de 2 em 2. Vai ficar 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. De novo, 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 2. Então, a raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que D igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Ficando da seguinte forma. E aí, a gente pode separar isso aí, certo? Ficando D igual a... Isso aqui eu tô fazendo passo a passo, tá? Mas essa aula aí sobre fatoração vocês já viram. Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Podendo ser cancelado índice com potência, sobrando apenas 2 vezes 2, que é 4, raiz de 2. Então, D igual a 4 raiz de 2 centímetros. Tá aí a diagonal desse quadrado, 4 raiz de 2. Próximo exercício. A imagem representa parte do centro da cidade onde Arnaldo mora. Sabendo que a rua B, aliás, é transversal às ruas paralelas C e D, determine a distância da rua C à rua D, passando pela rua A. Então, tá aqui desenhado o esqueminha das ruas, certo? Essa aqui é a rua B, que é transversal às ruas paralelas C e D, tá bom? E essa aqui é a rua A, certo? Formando aí um triângulo retângulo. E a gente quer nada mais, nada menos descobrir esse pedaço aqui, né, dessa rua, ou seja, o valor de X, certo? Onde foi nomeado valor de X. Lembra aqui, ó, quem é esse rapaz na frente do cateto do ângulo de 90 graus? É a hipotenusa, muito bem. Então, a hipotenusa nós já sabemos que mede 250 metros. Um dos catetos, tá aqui, mede 150 metros. E o outro cateto é o que nós queremos descobrir. Então, hipotenusa ao quadrado, 250 ao quadrado, igual a cateto ao quadrado, 150 ao quadrado, mais x ao quadrado, né? Lembra que é só jogar naquela formulinha, ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que nada mais é do que nós acabamos de falar. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos lá. 250 ao quadrado. 250 ao quadrado é 250 vezes 250. Vamos fazer aqui, ó. 250 vezes 250. 0 vezes 0, que dá 0. 0 vezes 5 é 0 e 0 vezes 2 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5, 25. Sobe o 2. E 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Somando isso tudo, vai dar 0, 0, 5, 2, 6. 62.500. Então, isso aí é 62.500 igual a 150 ao quadrado. 150 vezes 150. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Vamos somar tudo. 0, 0, 5, 12, 2. 22.500.
Então, 22.500 mais x ao quadrado. 22.500 positivo passa para o outro lado negativo. Então, 62.500 menos 22.500 igual a x ao quadrado. 62.500 menos 22.500, vamos fazer essa continha bem aqui rapidinho. 62.500 menos 22.500. 0,0004, 40.000. Então, 40.000 igual a x ao quadrado. Ou a gente pode arrumar para ficar x ao quadrado igual a 40.000, é a mesma coisa. Agora, a gente vai ter a raiz de 40.000, tá bom? Então, x igual a raiz de 40.000. Qual é o número que ao quadrado dá igual a 40.000? Esse número é o 200. 200 vezes 200 é 40.000, portanto, x igual a 200 metros. Ou seja, o que aqui significa? Que essa distância da rua C, ó, aqui em cima, né? A rua D, passando pela rua A, é igual a 200 metros.